Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo, culto de celebrar, de prestar culto ao nosso Mestre Senhor Jesus. Meu desejo hoje que nessa manhã que você seja encontrado por essa palavra, a palavra de Deus, que ela é pura, verdadeira, limpa, inerrante, atemporal e poderosa. E você que nos acompanha no YouTube, também seja muito bem-vindo, receba o nosso abraço fraternal. O tema da reflexão de hoje é Daniel, um homem íntegro. Daniel, um homem íntegro. O que esse homem real, que viveu num contexto real, em locais reais, passou por dificuldades reais, e ele tem um testemunho cravado na palavra de Deus para nos ensinar sobre integridade. E o desafio hoje nessa manhã, meus amados irmãos, não é tão somente adentrar em algumas das histórias de Daniel, que são bem famosas. Daniel na cova dos leões, o jejum de Daniel, os amigos de Daniel que caíram na sarça ardente, na fornalha ardente, mas eu gosto muito, Eu gosto muito de ler biografias, de estudar pessoas, de estudar comportamentos e o que essas pessoas reais têm a nos ensinar sobre temas específicos. Então a reflexão de hoje vai ser um pouco mais expandida, é como se a gente estivesse sentando aqui com Daniel para ele compartilhar os ensinamentos dele sobre ensinamento, integridade. Os livros têm esse poder de você sentar através dos escritos dessa pessoa com ela e aprender. E eu acredito que Daniel tem muito sim a ensinar-nos sobre o tema integridade. Também ressalto, não é um tema que dá like, não é um tema bacana, não é um tema dos mais que desce redondo, mas a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina e nos instrui. E que legal falar sobre o semi-integridade, isso aqui já estava no meu planejamento há alguns dias. E o que o Senhor me faz, Getulhão? Ele traz 2 colegas de trabalho meu para ver essa ministração. Um deles que eu tenho uma relação aproximadamente há 8 anos e outro há 2 anos. Trabalhamos juntos agora, e o outro dele nós tivemos relação de fornecedor-cliente. Imagina o que Deus faz. É isso, porque integridade conceitualmente é você ser íntegro, honesto, ético, coerente. O inverso da integridade é a hipocrisia, que foi o meu último sermão que eu fiz. Eu trouxe o que da hipocrisia e agora eu venho para a integridade, que eles são antagônicos. Então, se você quiser, você assistir o sermão de hipocrisia, ele conecta-se com esse tema, integridade. E eu louvo a Deus, meus amados irmãos, que a nossa igreja está entrando no momento, 24 anos, uma igreja que se tornou madura, 7 anos aqui nesse local, e a igreja ela tem amadurecido e tem aprendido que nós temos que ser comissionados para fora, interagir com o mundo, entender que o ambiente da igreja aqui é muito seguro, harmônico e interessante para nós, mas no mundo existe pessoas precisando de conhecer Jesus Cristo. Mas o fundamental para que essa relação ocorra de uma forma que honre ao nosso Mestre e Senhor é o que? Integridade. Integridade e coerência é fundamental para que essas pessoas, ao olhar um cristão, ele veja o mestre ou não. Porque tem muito cristão nominal, hipócrita, que coloca um crachá de cristão, mas quando a pessoa o vê, não vê o mestre. Porque o comportamento, as atitudes são totalmente diferentes do Mestre Jesus. Então, para o cristão, ser íntegro não é ser íntegro nos padrões morais. É ser íntegro no padrão de Jesus. E quanto mais nos aproximamos, nos aperfeiçoamos em Cristo, mais apresentamos esses mestres para as pessoas. E integridade é algo tão relevante para o nosso Senhor,
que principalmente no Antigo Testamento ele deixou muitos ensinamentos sobre pesos desonestos. Uma sociedade que vivia muito do escambo, da troca, tinha pouco recurso financeiro. Hoje nós temos relógio que dá toda a condição do nosso corpo, balanças digitais, balanças de biopedância, mas naquela época eram balanças daqueles pezinhos, e a pessoa tinha que confiar para quem você estava fazendo o negócio, se ele estava usando peso desonesto ou não. E muitas das vezes o Senhor faz essa conexão de integridade com balança. E quão é importante você não usar pesos desonestos. Provérbios 20, 23 vai dizer que o Senhor detesta pesos desonestos. E como o mundo, meus amados irmãos, ele reflete, ele interage com esse tema, integridade. E eu gosto de ressaltar, que integridade para o cristão não é ser perfeito. Perfeito, tão somente existiu um, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas é tentar ser o mais próximo dele, e quando derrapar, quando azedar o pé do frango, que toda pregação eu tenho que incutir essa palavra, quando der ruim, é você ser íntegro o suficiente para errei, falhei, não é correto, me perdoa. Porque eu não tenho a pretensão de pessoas que me conhecem há 8 anos, há 10 anos de trabalho, de dizer que eu sou infalível, eu sou incorruptível, não. Mas pelo menos que eu tente ser coerente ao valor de Cristo e eventualmente, quando der ruim, que a gente tenha coragem o suficiente para se arrepender. E eu louvo a Deus um testemunho do nosso pastor sênior, fundador, o pastor Caio, que é muito conectado com esse tema integridade. Nossa igreja tem 24 anos, mas antes de ser uma igreja, foi uma célula na casa por muitos anos, quase uma década. Então ele tem quase 34 anos de jornada aqui nessa região. E teve um irmão que ele viveu o início da Manaim quando ela era bem pequenininha, lá no outro endereço. Ele viveu os primeiros anos da igreja e depois saiu, se afastou do evangelho. E muito tempo depois, se eu fosse dizer, aproximadamente uns 15 anos, ele voltou para a igreja. E eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele. E aí, como é que está sendo esse retorno e tal? Uma coisa me chamou muita atenção. O pastor Caio é o mesmo cara que eu vi há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, do mesmo jeitão dele. Ponto. Então, essa constância, essa inteireza é muito bacana. A Ana, ela foi consagrada pastora há algumas semanas e vieram alguns colegas do trabalho dela. Aí um colega do trabalho dela, você sabia que ela é a mesma pessoa desse jeito aqui lá? E disse, amém. Com todas as características, com todas as marcas, não esperava que fosse nada diferente disso. Mas infelizmente, meus amados irmãos, nós temos vivido um mundo de máscaras. Quando eu adentro no templo do Senhor, até o trejeito muda, até o tom de voz muda, até a postura, e eu fico querendo criar uma auréola espiritual no templo. Até o meu linguajar, o meu palavreado muda, mas o Senhor, a palavra de Deus é muito clara que ela conhece, que Ele conhece o nosso coração e os nossos pensamentos antes mesmo que Ele saia à boca. Então a única pessoa que não pode ser enganada é o nosso mestre. E o mundo, meus amados irmãos, vive sim uma crise de integridade. Muito maior do que crise econômica, política, financeira, sanitária. O cerne é uma crise de integridade. Valores pervertidos, corrupção, falta de hombridade, falta de honestidade, falta de ética. E muitas das vezes nós estamos atacando os efeitos, mas muitas das vezes a causa é a falta de integridade. E essa integridade, ela repercute nos relacionamentos. Eu tenho um relacionamento com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu esposo, que não é 100% íntegro, que não é 100% honesto. Isso reverbera nas relações profissionais, onde na forma de fazer negócio, quando eu tenho a oportunidade,
eu me beneficio de algo que não é meu, que é exatamente a mesma balança desonesta dos dias atuais. A balança dos dias atuais são as letras miúdas no contrato. A balança dos dias atuais são e-mails colocados de uma forma que não é correta. A balança dos dias atuais são cupons de descontos que não existem. São promoções fictícias. As balanças dos dias atuais estão a todo momento nas nossas relações. E eu cito um outro exemplo real, e tocando um papo sobre esse tema, e lá no trabalho, integridade é um valor nosso, e é escrito gigantesco, para que todos vejam que integridade é um desafio que nós temos que perseguir. E falando sobre esse tema, essa semana uma colega nossa lá do Rio Grande do Sul falou isso: você não sabe o que aconteceu fora das câmeras, da internet, de tudo, no estado do Rio Grande do Sul. Como os recursos foram pervertidos. Como os gaúchos roubaram os próprios gaúchos em casas que estavam abandonadas. E é isso. É isso, nós estamos vivendo um mundo que se aplaude, que bota lá Força Rio Grande do Sul, mas eu sou o suficiente corrupto para roubar de quem nem tem. E essa é a crise do mundo, uma crise de integridade. E como a Igreja de Cristo repercute e interage com esse tema? Primeiro, nós temos que separar o que é a Igreja de Cristo. Igreja de Cristo não é CNPJ, Igreja de Cristo não é caracterizada por templos que levam o nome Cristo na placa. Eu gosto de ressaltar isso sempre. Nem todo templo ou prédio que tem Cristo na placa é uma igreja de Cristo. Não necessariamente. A igreja de Cristo é formada por verdadeiros cristãos. Mas, infelizmente, nós temos muitos falsos cristãos negando o evangelho e levando uma mensagem completamente diferente disso. E, infelizmente, nós vivemos um nível da igreja com sites e canais especializados em fofocas cristãs. E, infelizmente, grande maioria deles são reais, ou são aumentados, ou são potencializados, mas são reais. Mas quando nós vemos essas questões, nós temos que voltar para a palavra de Deus, e só a palavra de Deus nos protege disso, porque ela não nos surpreende, porque ela diz: no final dos tempos surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então o engano vai permanecer, mas a verdadeira igreja de Cristo, ela tem que ser a imagem mais próxima do seu Senhor. Mas esse mundo, ele precisa e carece de cristãos íntegros. Por mais que ele chute a igreja, por mais que ele reclame da igreja, por mais que ele diga que cristão é safado, que não sei o que e tal, quando ele tromba com um cristão genuíno, e se essa relação durar por algum tempo, ele vai ver que é diferente. Ele vai ver que é diferente. Ele pode dizer que, cita um caso do meu pai, que ele era daquele cearense bruto, crente é safado, crente é ladrão, mas você não, meu filho. Você é o único que eu interajo que presta. Pai também é condescendente, né? Mas tirando a verdade, e não é fato, ele realmente fazendo um negócio, ele foi enganado por pastor. Ele foi, na verdade, ludibriado e teve um grande prejuízo, e as poucas relações que ele teve foram relações que negaram o nome do Senhor. Mas ainda assim, uma pessoa, quando vê um cristão genuíno, ela reconhece que é diferente. E eu gostaria de acrescentar que Daniel é um homem real, num contexto complexo que impactou o seu mundo através da integridade. E Daniel não é perfeito, embora esteja ali naquela primeira prateleira bíblica, que quando você espreme os escritos de Daniel, você vê poucos erros, poucas falhas, mas ainda assim Daniel no capítulo 9, 20, ele vai dizer: e eu estava orando e confessando o meu pecado. Só confessa pecado quem peca. Então, também Daniel, ainda mesmo nessa prateleira, ele tinha suas dificuldades, tinha suas
contendas, mas ainda assim ele deixou um grande testemunho. E assim nós temos muitos assim. Samuel foi um homem que tacaram o pau nos filhos de Samuel. Mas Samuel, não tenho nada que falar de ti. Eu espremo aqui, eu tenho mas vou bater nesse sentido nos teus filhos. Mas ainda esses homens íntegros da Bíblia, eles não foram perfeitos, porque perfeito eu ressalto que só Jesus Cristo. E eu queria compartilhar uma frase com vocês. Todo mundo fala que quer impactar o mundo, que quer fazer diferença, que quer encontrar o meu chamado, que quer encontrar o meu propósito. Tem uma forma simples. Quer impactar o mundo? Seja íntegro. Se você for íntegro, você vai impactar o mundo. O mundo, aí a proporção quem dá é o Senhor. Pode ser o seu mundo, a sua família, o seu colega de trabalho, pode expandir para muitas pessoas, mas se você quer impactar o mundo, seja íntegro. E outra frase é que integridade para o cristão é santidade. Temos que entender que o nosso padrão de integridade não é o padrão natural e moral. A régua do cristão é Cristo. E ser cristão, ser íntegro nos padrões de Cristo, é caminhar para a integridade. Vamos abrir as Bíblias em Daniel capítulo 1, e eu sugiro hoje que você deixe aberta, que a gente vai navegar em alguns textos do profeta. E antes de adentrar no texto, eu queria dar um breve contexto, um breve panorama, para vocês entenderem qual foi o contexto de Daniel. Primeiro, o livro de Daniel ele é dividido em 12 capítulos. 6 capítulos são históricos. São os primeiros 6 capítulos que falam da trajetória desse homem ao longo do tempo. Desde Daniel bem jovem até bem velho. E os últimos 6 capítulos são os relatos proféticos de Daniel, onde ali ele deixa as suas profecias que séculos depois se cumpriram e outras estão muito próximas de se cumprir, que se conectam com o livro de Apocalipse. E Daniel, ele foi um homem nobre, privilegiado em Jerusalém, só que o povo de Deus, o povo de Israel, mais uma vez se perverteu, se corrompeu, a hipocrisia adentrou, e o Senhor, ele pesou a mão contra Israel. Esse Israel é o mesmo Israel que você está vendo ali naquela mesma localidade. Esse Israel existe. E nesse Israel, há muito tempo atrás, existia um reino mundial que se chamava Babilônia. E o seu grande imperador, o seu grande monarca, o seu grande rei era Nabucodonosor. E a palavra de Deus fala que Deus disse: eu vou levar Nabucodonosor para pesar a mão contra Jerusalém. Jerusalém é sitiada, rei é morto e sofre todo o colapso de uma guerra antiga. Só que os despojos dos reis, eles levaram para Babilônia tanto o que tinha valor financeiro e monetário, mas eles levaram algumas pessoas economicamente viáveis, artesãos, pessoas que podiam produzir, mas também eles pegaram alguns nobres que viram que tinham capacidade intelectual, tipo, eu vou levar para a Babilônia porque aqui tem um ativo muito precioso para a expansão do império. Então é nesse contexto que a trajetória de Daniel, um homem, estima-se entre 13 e 17 anos, ali jovem ainda, ele é levado preso para a Babilônia. E a partir daí ele tem alguns desafios que nós vamos adentrar aqui no texto, para que a sua integridade fosse testada numa janela de 70 anos. Porque ao ser preso para a Babilônia, o Senhor deu uma promessa através de Jeremias que disse: vocês vão ser presos, vocês vão sofrer por 70 anos. Então esse homem ele começa nessa jornada e vai por 70 anos. E Daniel ele foi treinado na Harvard da época, que na verdade ele foi treinado na Babilônia, que era o império mais rico e próspero, e esses homens nobres foram levados para ser instruídos na língua, na literatura, na ciência babilônica. Esse homem ele atingiu postos de líderes, de sábios e de governadores. Esse homem, ele também enfrentou desafios muito duros, vendo a morte frente a frente várias vezes. E é isso que nós vamos nos mergulhar. E eu tirei aqui desse livro de Daniel, essa primeira parte dos 6 capítulos, 8 lições sobre integridade. A primeira dela é integridade na adversidade.
Daniel 1:4. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá e colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então Daniel é esse cara que é levado. E qual é a primeira lição de Daniel, meus amados irmãos? É que a integridade ela só vai ser provada, só vai ser vivida na adversidade. É muito fácil ser íntegro quando está tudo bem, é muito fácil ser íntegro quando alguém não te confronta, é muito fácil ser íntegro quando você não tem o que perder, é muito fácil ser íntegro quando tudo flui com o que você quer. Mas quando a adversidade vem, é que a verdadeira integridade é testada. É quando o chefe manda você fazer uma coisa que você não quer fazer. É quando você está numa relação de tensão com a sua família. É quando você está com relações de tensões, aí é que a integridade aparece ou a hipocrisia brota. E quando a gente vai para esses temas mais duros, relacionados à integridade, como pastor, você vai escutar, mas você não sabe onde eu nasci. Você não sabe a minha história. Você não conhece o meu CEP. Você não conhece o meu chefe. Você não conhece, você não conhece, você não conhece. E você vai criando, dizendo, o meu contexto, coitadinho de mim, é o contexto mais adverso do mundo. Se eu estivesse num local bacana, como eu seria íntegro? Hipocrisia. Porque Daniel ele teve que ser íntegro num contexto de escravo. E não só um contexto de escravo. Eu era nobre e fui colocado num contexto de escravo. E esse homem, ele passou por um desafio que foi liderado, a Bíblia fala de 4 grandes imperadores. A Bíblia fala de Nabucodonosor, fala de Beltesazar da Babilônia, fala de Ciro Persa e fala de Dario. Mas quando você vai para os historiadores, que foi um intervalo muito grande, ele ressaltou só esses 4 que foram os mais proeminentes. Mas Daniel, ele teve que responder, vocês vão entender que depois ele avança em cargos políticos e de relevância para 7 imperadores diferentes. Tiranos. O que é um tirano? Nabucodonosor, que quando ele adentrou em Jerusalém, fala que ele estourou com seus próprios dedos os olhos do rei de Judá para deixar ele cego. Ah não, o meu chefe. O chefe de Daniel era o próprio Nabucodonosor, um dos imperadores mais tiranos do mundo. Só que quando um sai, outro entra para desconstruir tudo que ele fez. Ele por 70 anos passou isso por 7 vezes. Íntegro. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender que a integridade ela tem que vencer a adversidade e o contexto. A integridade ela tem que vencer a adversidade e o contexto. Ponto 2. Integridade com sabedoria. Antes de ler o texto, aí ele é levado para a Babilônia, são separados esses jovens nobres, inteligentes, e eles entram num treinamento de 3 anos. Inclusive, o nome de Daniel, eles foram rebatizados, eles e os seus amigos, e receberam nomes babilônicos, que era uma forma da cultura já ir quebrando quem você é. Você não tem nada mais a ver com Jerusalém, eu vou te rebatizar de Beltesazar, e aqui você vai estudar na faculdade babilônica, e você vai ter que aprender a língua, a literatura, os cálculos, e você também vai ter que comer a dieta babilônica, que era diferente, comida pela comida, teoricamente não tinha nada. Mas para o judeu da época, a sua dieta, a sua alimentação nos moldes judaicos era uma forma de honrar a Deus. Em Jesus Cristo nós não temos isso mais. Mas para um judeu comer algo que não era ordenado na lei judaica era ofender a Deus. E Daniel, nesse contexto, ele começa a entrar para o treinamento e ele chega na bifurcação da dieta. Que ele tem um homem de confiança do rei, pô, vocês vão estar aqui no treinamento e a partir de agora a dieta vai ser essa.
Daniel podia dizer, eu já estou aqui mesmo, né? Tá de boa. E ali ele toma uma postura de não comer os alimentos da Babilônia. E é muito mais, gente, não é mais sobre dieta, não é mais sobre percentual de gordura. É aquele homem lutando em manter sua identidade judaica numa terra cristã. Só que por que sabedoria é importante? Se ele dissesse que não ia comer, tão facilmente como naqueles tempos ele seria morto. Aí eu vou dizer, se ele chega para esse capataz e diz, eu não vou comer e pronto, porque eu sou zica, eu sou de Judá, eu amo, eu sou... Tá bom, morre. E olha a sabedoria, a inspiração que deu Deus esse homem para manter a integridade. Ele falando com esse capataz. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Porque esse cara era o responsável de deixar esses jovens no alta performance. E a preocupação dele era quando eles tivessem audiência com o rei, se ele estivesse comendo uma dieta diferente, eles iam estar sem força, sem energia. E Daniel disse, vamos fazer só um teste? Me dá 10 dias. Eu mantendo aqui uma alimentação mais restritiva. E depois você me compara com os outros jovens que vocês penderam de outros reinos e vê como é que eu estou. E a palavra de Deus é muito clara que diz que depois de 10 dias o homem ficou impressionado. Mas nós temos uma lição aqui que ser íntegro é ser sábio nos dias atuais. Não é ser tolo, eu sou inteiramente íntegro e falo pelos cotovelos, falo coisa errada, falo destrambelhada, fora de contexto, no contexto errado. E a palavra de Deus é muito clara em Provérbios que diz que a sabedoria está nas ruas, clamando. E nós precisamos, nesse mundo, buscar sabedoria. Porque não adianta ser íntegro sem sabedoria. Tiago 1,5 vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. E esse capítulo 1 segue que todo o processo de preparação desses jovens foi feito e depois eles se apresentaram para o próprio imperador Nabucodonosor. E o texto diz que ele identificou naqueles 4 israelitas que eles eram 10 vezes mais sábios do que qualquer outro jovem. Ponto 3, integridade com coragem. Eu nem tinha combinado. A pastora Ana, ela falou hoje sobre medo. Medo e coragem são antagônicos e totalmente necessários para a integridade. Ponto. Se você for um medroso, um borra-botas, você não vai ser íntegro. Ponto. E a coragem bíblica não é coragem de bravura, bater no peito. Não, não é sobre isso. Coragem bíblica é ser coragem o suficiente para se posicionar e obedecer ao que está escrito. Quando o Senhor falou para Josué, um homem já experimentado em guerra, que já tinha visto todo tipo de carnificina, ele era extremamente bravo, extremamente másculo, extremamente... E o Senhor fala, Josué, você vai estar mudando aqui de posição, ser forte e corajoso. Mas essa coragem aqui é ser forte e corajoso para me obedecer. Ser forte e corajoso para cumprir o que eu te ordenar. E aí, meus amados irmãos, a vida segue para Daniel, ele sai dessa posição de aprendiz, e ele se torna ali meio que um sábio, ainda jovem. Só que a história corre, e o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho que o perturba muito. Ele tem um sonho com estátuas, ele envolve bronze e ouro, um sonho bem complexo. E esse homem, esses sábios deles, custava muito para o rei. E ele manda chamar os sábios de primeiro escalão. E Daniel ainda não estava nesse grupo seleto, porque ele era jovem, ele estava em formação. E ele chama os sábios e diz, eu tive um sonho, esse sonho está me perturbando, decifrem para mim. Aí os sábios ficam perturbados e dizem, o que eu vou fazer? Como é que eu não sei? Não diz o sonho para a gente, não, vocês estão querendo ganhar tempo, eu não vou falar não. Vocês têm que interpretar o que eu não vou te dizer. E ali o negócio não vai, enrosca, não anda.
E o rei perde a paciência e diz: vou mandar matar todos os sábios, não só esses aqui, vou mandar matar todos os sábios do império, porque não estou servindo para nada, a folha de pagamento está alta, estão só, se tornaram burocratas, eu vou mandar matar todo mundo. E isso já estava o decreto pronto, e o texto segue dizendo que esse decreto chegou para Daniel, que ele ia ser levado junto para também ser morto. E ali olha o que Daniel falou no verso 12 e 13. No verso 14 e 16 do capítulo 2, perdão. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão perverso? Arioque explicou o motivo para Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. Ele daria a interpretação. Coragem ou não é coragem? Já estava decretada a morte ali com sabedoria. O que é que está pegando aí, meu amigo? E ali, não, o rei já mandou que vai matar todos, eu quero uma audiência com esse rei. E ali o texto segue que Daniel, ele pede um tempo para o rei, e ali ele honra a Deus, e diz: não, isso aí não cabe a homem, mas existe um Deus que pode interpretar. Ele volta, ele ora com os amigos e ele retorna para o rei com o enigma decifrado, que na verdade esse sonho constava, e a história já prova, que era a sequência dos grandes reinos mundiais: Babilônia, Medos Persas, gregos e Roma. Antes de existir, Daniel teve essa revelação: Babilônia, você está dominando, mas existirá uma sequência de outros reinos. Só que quando isso aconteceu, Daniel, ele é promovido. A palavra de Deus fala que Nabucodonosor, ele cai de joelho e diz: pô, Daniel, você é o cara. Você vai ser literalmente promovido a mestre dos magos, não da caverna do dragão. Que de todos os sábios, de todos os magos, Daniel, ele foi alçado à posição disso, e além disso ele assumiu um cargo político como governador da província da Babilônia. E ali Daniel saiu ali de um coadjuvante e foi alçado. Só que lá na frente, anos passaram, e Daniel já consolidado, um homem de influência, líder de província, mestre dos sábios, Nabucodonosor tem outro sonho. E esse sonho, ele sonha com a árvore que crescia muito, expandia num ponto, e mais uma vez ele chama Daniel para interpretar. Só que qual é o contexto aqui? O primeiro Daniel, ele não tinha nada a perder, teoricamente. Esse Daniel, ele já tinha cargo, política, status. E esse sonho era muito mais duro do que o primeiro. Porque a primeiro foi um sonho contra a Babilônia. Esse era um sonho contra o próprio rei Nabucodonosor. E olha a coragem desse homem, revelando o sonho para Nabucodonosor, 4, 25 a 27. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá como os animais selvagens. Comerá capim como os bois e te molhará com o orvalho dos céus. Passará 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco das árvores com as raízes significa que o teu reino será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados, a tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continuamos a viver em paz. Então ele tem a missão de falar para o homem mais poderoso do mundo à época que existia um Deus que estava dando uma profecia. A questão das árvores era sobre exatamente isso, que Nabucodonosor, ele cresceu tanto, que se tornou soberbo, que fez estátua para si, para que as pessoas adorassem. E chega um momento que Daniel tem que chegar frente a frente para esse homem, tendo muito a perder, não mais sua vida, status, conforto, poder, riqueza. E mais uma vez com sabedoria ele falou: rei, se esse sonho fosse para os teus inimigos, a gente estava bem. Mas esse sonho é para você. Você se ensoberbeceu, você se envaideceu, você não reconhece Deus em nada, e o Senhor está dizendo que você vai virar um animal selvagem, vão te destituir do reino, e só depois, quando você se arrepender, você vai voltar ao trono. E a Bíblia segue dizendo que Nabucodonosor, ele foi expulso por um período
E depois ele se arrepende e volta. Novamente, coragem. Eu gosto muito de um pensamento, de uma frase do Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, fundamental na Segunda Guerra, ali para a vitória dos aliados contra o nazismo, que ele diz: a coragem é a primeira das virtudes humanas. Ela é necessária, ela é predecedente para todas as outras. Muitas das vezes, se eu não tiver coragem, eu não vou poder exercer fé. Se eu não tiver coragem, eu não vou poder exercer misericórdia. Se eu não tiver... Obviamente, como cristãos, nós entendemos que existe predecessores à coragem. Amor, fé, obediência, mas ainda assim a coragem ela vai estar ali intrínseca em todos eles. Integridade com humildade. Daniel, ele dava honra a Deus em todos os momentos, em todas as situações. Versos 19 e 20. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a eles pertencem. Aí foi quando ele teve o primeiro download do sonho, ele já se ajoelha e diz: louvado seja o Deus dos céus. Toda honra e glória pertencem a ele. Imagine você estando de posse do enigma mais criptografado do mundo, que era aquele sonho de Nabucodonosor. Ele recebe e poderia chegar e dizer: quão bonzão eu sou. E ali ele se prostra e diz: louvado o Deus dos céus. Não conseguiremos ser íntegros sem humildade para reconhecer o que Deus é e o que Ele faz. A soberba, ela é antagônica à integridade. Ponto 5. Integridade incomoda. Vamos avançar na história. Depois Nabucodonosor sai, adentra um outro rei, Belsazar. Daniel desvenda um outro enigma para ele, com o mesmo ímpeto de coragem, porque aquele imperador ele foi morto depois. E os medos persas, que era o império que confrontava com os babilônios, toma a Babilônia, e Daniel ele passa a responder agora para os persas. E a integridade desse homem ele era tão forte que não foi morto pelos persas. Quem é esse cara de Jerusalém, que agora passou um tempo como babilônico? Ele tem valor para nós. E Daniel ele fica numa posição relevante ainda no governo dos medos persas. Só que a integridade incomoda. E ali os outros políticos começaram a querer perseguir Daniel, porque ele já estava num local mais elevado. Olha o que o texto diz, Daniel 6, 4 a 5. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Oh, glória a Deus! A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. O homem natural, primeira coisa, Daniel deve ter algum furo de competência. Vamos ver se ele fez alguma coisa errada, aprovou alguma coisa que não podia aprovar. Aí diz que ele era competente, então ele já passou no critério da competência. Não, vamos ver, ele deve ter algum, todo mundo tem, né? Todo mundo tem alguma coisa, tem um rabo preso, tem um negócio escondido, tem alguma coisa aí, uma negociata, cavucaram. E não acharam nada. Aí eles chegam à conclusão: nós só vamos conseguir pegar esse cara se for algo relacionado à fé dele. Que o Senhor nos dê essa honra, que o mundo nos veja e diz: eu só posso encontrar alguma coisa da Cris se for alguma coisa relacionada à fé dela. Eu só posso encontrar alguma coisa da Vilminha, do Maurício, do Nil, se for relacionado à fé dele. Porque aí eu vou dizer, cara, realmente esse cara é crente, ele é meio perturbado, ele gosta de Bíblia, ele gosta de culto, ele gosta de orar, ele faz jejum, ele tem um negócio aí meio doido, mas fora isso. E ali, esses homens, eles chegam ao imperador persa e diz: imperador, nós temos que colocar um decreto, você está chegando aqui, contextualizando, e esse povo é idólatra, eles adoram muitos deuses, e agora vai ter um decreto que só vai poder orar a ti por 30 dias. Por 30 dias foi feito esse decreto, e a punição disso era a morte sumária. Ponto 6, integridade com constância. Aqui Daniel já tinha acima dos seus 80 anos.
Então, quando a gente vê a historinha bíblica, Daniel na cova dos leões, ele não é um jovenzinho bonito, forte, não. Ele já era um tiozão. Já era um tiozinho, entre os seus 80 e 90, aproximadamente. Aí, vamos lá, Daniel 6, 10 a 11. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo a Deus. Surgiu um decreto dizendo que quem orasse a outros deuses que não fosse ao rei Medo-Persa teria que ser morto. E esses homens observando, eles entenderam o comportamento do Daniel, que era, cara, esse cara, mesmo tendo muita responsabilidade, mesmo tendo muita atribuição, ele tem uma rotina de oração que ela é visível e pública, não por arrogância. Ele gosta de subir lá no topo da sua casa, ele abre as janelas e ele ora em direção para Jerusalém. E eles colocaram o decreto e disseram, pô, vamos ver se Daniel vai sustentar a parada, ou de repente ele não vai orar, ou de repente ele vai orar de janela fechada, ou de repente ele vai encontrar um subterfúgio para escapar do decreto do rei. E Daniel, ele faz exatamente a mesma coisa. Retorna para casa, abre a janela, se posiciona para Jerusalém, sabendo que mais uma vez a sua integridade lhe colocaria no fio da navalha, que ele poderia morrer por isso. E esse homem tem muito a nos ensinar, meus amados irmãos. Um idoso de 80, 90 anos, com coragem, com brio, com sabedoria, com integridade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa vida cristã é como uma maratona. E o mais importante é aqueles que estão lá nos últimos quilômetros, que já avançaram muito, com seus cabelos brancos. E não é sobre o voo de galinha, que muitas se vê, sente uma emoção, começa e para. A maratona ela é vencida pela constância, não pelos sprints. E esse homem ele chega no final da vida, com 85 anos aproximadamente. E ali eu fico imaginando o quão duro era para Daniel, mas ele não conseguia ficar sem estar na presença do Senhor. Se é para ficar fora da presença do meu Deus, é melhor morrer. Eu poderia, não, Senhor, eu vou fazer 30 dias aqui, vamos só passar um pano nós dois. Quando passar os 30 dias eu volto, peço perdão e a gente recomeça. Mas a vida de relacionamento desse homem com Deus era tão ímpida, tão introjetada nele, que disse, é melhor morrer do que passar 30 dias sem orar ao meu Deus. Ponto 7, Deus protege o íntegro. Os homens pegam Daniel, como eles armaram, levam ele preso, e ele é jogado na cova dos leões. Nesse inteirinho, Daniel era tão íntegro que o imperador, ele quis desfazer o decreto. Não é bem assim, vamos rever, vamos colocar Aí os caras, não, imperador, você sabe que o que você sela com teu anel não tem volta. Se você abrir essa brecha para Daniel, vai abrir para todo mundo. E a palavra de Deus fala que o imperador ficou perturbado, porque ele não queria efetivamente colocar Daniel na cova. E Daniel é colocado na cova dos leões. Mas olha o que acontece no verso 22. O anjo de Deus, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum. Pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então, o Senhor é a nossa justiça. Cuide das coisas do Senhor, que o Senhor cuida das suas coisas. Seja íntegro pelo Senhor, e o Senhor vai proteger a sua integridade. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 2, 7, ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Então existe um escudo que Deus nos esse escudo não é para não sofrer, não é para ter dificuldade. Você vê os perrengues que Daniel passou durante a vida. Mas ainda assim existe um escudo que Deus tem para os seus íntegros. E ali a palavra segue dizendo que o rei se alegra quando Daniel é salvo. E ali ele coloca aqueles próprios homens na cova dos leões e aqueles maquinadores políticos são mortos. E ponto 8, que se conecta muito com o que a gente tem falado de evangelismo, de fé, de postura. A integridade, ela glorifica a Deus. Depois disso, olha o que Dário falou sobre Daniel.
verso 26. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. A integridade, ela glorifica a Deus. Se a pessoa está íntegra no dia a dia, não é mais sobre nós, meus amados irmãos. É sobre a honra do nosso Deus, a quem a gente propaga. E a integridade desse homem fez um tirano imperador se render e dizer: emita um decreto, que ele corra toda a peça média, todos os confins do reino, para que eles saibam que o Rei verdadeiro, o Deus verdadeiro, o Rei dos reis, o Rei do universo, é o próprio Deus. E a integridade, ela gera testemunho que glorifica a Deus. A mãe de Belsazar, quando voltando aqui, ela se encontrou num desconforto ali, uma dificuldade, e ele não sabia o que fazer. O que ela disse? Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos deuses. Olha o que Nabucodonosor disse sobre Daniel 2,47. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. O Senhor dos reis é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu relevar um mistério. A integridade, ela vence questões geográficas, questões étnicas, ela abala e glorifica a Deus. Abalou Nabucodonosor, abalou uma velha rainha, abalou Dario. E a grande pergunta que fica é: quem nós temos abalado com a nossa integridade? Se temos gerado testemunhos de integridade, para que possam dizer: o Deus dele é o Deus verdadeiro. O Deus dele realmente é o verdadeiro Senhor. E esse é o nosso desafio. Queria chamar a Mana Yoshi para se posicionar. A gente vai ter o nosso momento de ceia. Chama a Ana para estar aqui conosco. Vamos recapitular o que a gente viu nessa manhã, os 8 pontos. Primeiro, integridade na adversidade. Integridade no contexto favorável é muito conveniente. Precisamos ser íntegros nos momentos desconfortáveis. O segundo ponto, integridade com sabedoria. Eu preciso ser íntegro, mas não preciso ser tolo. Preciso pedir graça a Deus para colocar as palavras certas no momento certo, no contexto certo. Integridade com coragem. Em alguns momentos, nós vamos ter que se vestir de uma coragem santa para obedecer o nosso Senhor. Integridade com humildade. Precisamos, a despeito do que o Senhor faz em nós, render toda a honra e toda a glória a Ele. Integridade com constância. A integridade tem que vencer o tempo. Daniel foi lá dos seus 14, 15 aos 85 anos, constantes e só crescendo em integridade e testemunho. Deus protege o íntegro. Deus protege o íntegro. Da mesma forma que protegeu Daniel, a palavra de Deus é clara. Ele é escudo para o íntegro. E a integridade glorifica a Deus. A integridade gera testemunho a Deus. E como a gente conecta essa história de Daniel, reinos, conosco hoje, 2024, Brasil, Alphaville? A crise daquele povo era uma crise de integridade, onde Daniel, por ser íntegro, ele se destacava de todos. Ele e alguns homens íntegros daquela época era a exceção e não era a regra. E a nossa realidade, meus amados irmãos. Ser íntegro, hoje eu gosto de brincar, um cristão genuíno hoje é quase como um mico-leão dourado. Ele está em extinção. Às vezes a gente se reúne agrupado e acha que é a nossa realidade. Como se você pegasse todos os mico-leões dourados e colocasse num zoológico. Mas a realidade é que o mundo é a selva, o mico-leão dourado ele está em extinção. Infelizmente. Mas Deus capacita. Deus nos dá condições que a gente possa, apesar das nossas limitações, ser íntegro o suficiente para honrá-lo. Mas esse Deus, ele nos ajuda, mas ele quer um compromisso nosso. Que a gente se aliancie com ele, como foi falar de aliança, e tenha uma postura que o honre. E hoje nós estamos em dia de ceia, dia de reflexão. A Ana vai conduzir a ministração. Se você ainda não recebeu os elementos da ceia e quer cear com o Senhor, é um memorial onde fazemos isso uma vez por mês, onde nós reconhecemos o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, e nós reconhecemos o
o corpo dele que foi massacrado. E se nós pensarmos que Daniel foi íntegro numa primeira prateleira, mas ainda assim ele significou nada à integridade de Jesus. Ele foi íntegro incondicionalmente. O único que a palavra de Deus que diz que foi o único sem pecado. E foi íntegro até a morte. Morte de cruz. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Antes da ceia eu quero fazer 2 orações com vocês. A primeira delas, também espero que você que está conectados conosco na mídia digital esteja nesse momento de contrição, de reflexão. A primeira pergunta é, talvez essa mensagem, você não é cristão, você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela pode estar ali lhe confrontando sobre a necessidade desse contato direto com esse Jesus, com esse Deus, com esse Senhor de tudo e de todos. E a palavra de Deus é muito clara no livro de Romanos, capítulo 10, 9. Diz: se com a minha boca confessar e crer no meu coração, serei salvo. Então, se você quiser, aqui ou no virtual, entregar a sua vida para Jesus, faça essa oração com fé. Senhor Jesus, eu reconheço, Pai, que Tu és a fonte de toda virtude, de toda integridade. Reconheço, Senhor, que o Senhor foi íntegro até o fim, até a morte de cruz. O único sem pecado e perfeito é o próprio Senhor. Perdoa, Senhor Deus amado, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda, Senhor Deus amado, a caminhar em integridade. Mas a segunda oração é, de repente você é cristão, é crente, já salvo, já justificado em Cristo, mas esse tema integridade não desceu redondo. O Espírito Santo ali está te confrontando com algumas situações, algumas zonas cinzentas, algumas questões que você fica e sabe que não é correto, sabe que não é puro, sabe que não é íntegro, mas ainda assim você vai colocando debaixo do tapete, ainda assim você vai deixando passar. E eu também quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus visite você com a coragem, com a sabedoria, para ser íntegro no mundo real. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos. Essa palavra, Deus amado, é confrontadora, Pai. Uma palavra que nos chacoalha no quesito integridade, num quesito inteireza, num quesito pureza e santidade. Revela-nos, Senhor, o que precisa ser modificado, o que precisa ser ajustado em nossas relações. Quer seja, Senhor Deus amado, nas relações matrimoniais, nas relações de amizade, na forma que eu faço o negócio, na forma que a minha postura no trabalho. Senhor Jesus, Santo Deus, visita o teu povo, Senhor, com poder, é o Santo Espírito, que te convence, Ele está aí, não silencies, Ele está batendo aí dentro, lhe confrontando, mostrando, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser corrigido, tenha coragem para se ajoelhar e pedir perdão, eu estarei contigo, eu estarei contigo, eu quero te ajudar, mas precisa ser íntegro, comigo, se não é íntegro comigo, será íntegro com quem? Eu conheço os teus pensamentos, conheço o que está oculto, que ninguém sabe, se não tem integridade comigo, terá com mais quem? Terá com mais quem? Louvado seja o teu nome, Pai. Leva-nos a um caminho de integridade. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, por tua presença magnífica entre nós. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu santo nome. Oh, glória a ti, Senhor. Se você puder, fique de pé. Nós vamos adorar ao Senhor com cânticos, com instrumentos, com o nosso coração. O nosso coração. Aleluia.
És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver, o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Me coloco diante de ti para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver, o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Declare do fundo do seu coração: esse Deus que por nós padeceu, entregando o seu Filho na cruz, resgatando o perdido nas trevas da luz, foi sua prova de amor. Jesus está bem presente em mim, teu Espírito vai e estando sua graça e me dando direito de ser chamado de filho. Coloco diante de ti para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o teu Pai de amor, e com todo o meu viver, o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Declare: quem é esse Deus que por nós padeceu, entregando o seu Filho na cruz, resgatando o perdido nas trevas da luz, foi sua prova de amor. Jesus está bem presente em mim, teu Espírito clama, Pai, ministrando sua graça e me dando direito de ser chamado, 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 de ser chamado de filho. Nós somos filhos deste Deus. Nós ministramos a verdadeira graça, a graça do Senhor nosso Deus. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro. É nessa fé que nós vivemos, ministrados pela graça, pela maravilhosa graça do Senhor Jesus.
E se você reconhece a este Deus como teu verdadeiro Senhor e Salvador, louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão querido. Louvado seja Deus pela sua vida, porque tudo que você precisa, você já tem. O amor de Deus. Você é filho, você é herdeiro. Pegue o seu pãozinho aí, essa simbologia. O Senhor Jesus disse para nós: reparti e lembrem de mim. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E do mesmo modo, Ele celebra a aliança poderosa que Ele tem para conosco, através do seu sangue que jorrou naquela cruz e lavou todos os nossos pecados. Caminhemos firme em nome de Jesus. Tome do corpo, beba deste sangue, e que todos nós sejamos purificados pelo sangue do poderoso Cordeiro de Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele nos justifica. Ele pagou os nossos pecados. E de tudo que falamos hoje aqui, o mais desafiador é ser constante. Um íntegro constante. E é essa graça que eu desejo para cada um dos que estão aqui nesta manhã. Constância, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique esse Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e glória a ti, Senhor. Deus dos deuses, nós reverberamos o decreto de Dario, que tu és o Deus dos deuses, não existe outro igual a ti. Nós clamamos e dizemos, Senhor, que não existe outro igual a ti, não existe outro semelhante a ti. Nós reverberamos o que Nabucodonosor disse: não existe Deus como o teu, Daniel. E esse Deus é o nosso Deus. Honra e glória somente a ti, Pai, de eternidade em eternidade. Erga a sua mão como quem recebe. E eu queria dar um aviso bem breve. Culto de ceia é um pouco mais extenso, e nós já vamos nos preparar para o culto das 11 horas. Por favor, se você está com o carro em fila dupla, honre o seu irmão para que ele tenha também o estacionamento para cultuar nas 11 horas. Erga as suas mãos. Que o amor de Deus íntegro, que a graça de Jesus Cristo, que é íntegro também, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, que também é íntegro, trinitariamente íntegro, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, excelente domingo, que Deus abençoe.